Entrevistado primeiro, então vamos conversar agora com o nosso entrevistado, que está aqui. Eu acabei de fechar o meu programa que coordena tudo, mas tudo bem. Vamos lá que a gente vai com o Matheus Messias, que é analista da Inside Research, está aqui ao vivo com a gente. Oi, Matheus, seja bem-vindo, boa tarde para você. Obrigado, pessoal, sempre um prazer estar participando aqui do programa com vocês. Obrigado, Matheus, é isso aí. Matheus, queria começar falando sobre, claro, vamos falar sobre tecnologia, porque a Associação das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação e de Tecnologias Digitais calcula aí que em 5 anos serão criados quase 800 mil novos postos, mas o Brasil forma pouco mais de 53 mil profissionais de tecnologia por ano, o que deve abrir aí um déficit de 532 mil pessoas para trabalhar na área. Esse é um setor que está na contramão? Olha, sim e não, tá? A gente tem que olhar esses fatores por diversas óticas, né? Então, tem alguns pontos aí que eu olho que tem um impacto direto na questão do mercado de trabalho e tecnologia, né? Historicamente, o Brasil ele tem um déficit muito grande. Estava ouvindo até agora o programa de vocês ali com o economista-chefe da Infinity, e ele estava falando sobre justamente como os Estados Unidos teve nos últimos anos um crescimento muito, ou nas últimas décadas, um crescimento de pessoas que têm ali a sua formação em matemática, em engenharia, né, em lógica, programação, enfim, ciências de dados, e o Brasil é muito deficitário nessa área. Então, eu, como um engenheiro, vi isso na pele, né? Então, a gente começou com uma turma de 30 pessoas na minha escola de engenharia e acabamos com 12, né, se formando. E por que isso? Porque mais da metade das pessoas abandonaram a escola de engenharia no metade do caminho. Porque elas não têm o básico de raciocínio lógico, de matemática. O povo brasileiro, por falta de incentivo, até de medidas públicas para fortalecer esse tipo de conhecimento no ensino fundamental, no ensino básico, acaba tendo uma dificuldade enorme de seguir carreiras que demandam muito desse tipo de conhecimento. Então, essa é uma ótica, tá? Então, por isso que a gente fala, a gente só forma 53 mil pessoas. Por quê? Não é só uma falta de cursos sendo oferecidos, né, de preparação do mercado, não é isso. É porque as pessoas às vezes até se interessam, mas elas desistem no meio do caminho porque elas não têm condições de conhecimento técnico para poder continuar o curso, tá? Então, esse é um ponto. Segundo ponto, como eu já disse, é uma falta até mesmo do governo brasileiro em geral, em todos os governos, de uma política pública incentivando esse tipo de conhecimento e de formação, tá? Então, historicamente, o Brasil nunca... eu tive num podcast recentemente com vocês falando justamente sobre o impacto da tecnologia na educação. Fico feliz porque hoje cada vez mais esse conhecimento se torna acessível para todo mundo que queira e tenha interesse de fato de aprender sozinho através da internet, porque o governo de fato nunca se preocupou nem em educar a população, muito menos nessas áreas de conhecimento, tá? Então isso, obviamente, se não existe um incentivo do governo por trás, o mercado não se desenvolve. Outro ponto é que a pandemia, né, fez com que as empresas olhassem para isso, para a tecnologia, como até como um fator de sobrevivência mesmo, né, assim, do dia para a noite, né? Então a gente via modelos de negócios ou empresas que falavam, esse negócio de investir em tecnologia, levando ali do jeito que dava, né? Vamos tocar um negócio aqui em planilha de Excel e Word mesmo, e o negócio vai dando certo. Com a pandemia, as pessoas se viram obrigadas, os empresários se viram obrigados a investir em produtividade, investir em tecnologia. Então, a tecnologia, a gente não fala só de empresas de tecnologia, não, eu vou trabalhar numa empresa de software, né? Hoje, praticamente todos os modelos de negócio foram fortemente impactados pela inserção ou pelo aumento do uso da tecnologia nos seus processos produtivos, tá? Então, a pandemia
forçou essa mudança num curto espaço de tempo. Então, a gente vê uma demanda por profissionais que atendam justamente essa mudança de produtividade, enfim, de foco, né, de investimento das empresas. Ao mesmo tempo, como eu falei, a gente ainda tem um déficit ali quanto à formação desses profissionais. E por último, eu acredito que esse déficit se dá por conta de uma internacionalização maior, né? Essa globalização faz com que a mão de obra qualificada no Brasil seja disputada por empresas internacionais, né? Então, o cara bem qualificado aqui no Brasil, para esse tipo de serviço, né, de conhecimento, ele acaba sendo puxado por empresas lá fora, né? Então, não é incomum, eu tenho até amigos que trabalham para empresas americanas morando no Brasil, né? Então, tem um amigo meu, trabalhou no Itaú durante anos, saiu do Itaú, hoje ele trabalha por uma empresa da Califórnia de tecnologia, como engenheiro de software, mas morando no Brasil, né? Então, isso colocou um agravamento ainda maior, por quê? Porque as empresas brasileiras, elas não vão concorrer só entre si por essa mão de obra, elas vão concorrer com grandes empresas americanas que também sofrem com isso, né? Recentemente eu tive num podcast falando sobre isso, e a especialista ali, ela é até uma desenvolvedora e tal, falando que, cara, a briga entre as grandes empresas Big Techs lá nos Estados Unidos por uma mão de obra qualificada é gigantesca, com salários astronômicos, né? Às vezes, um desenvolvedor, um sênior, ganhava mais do que o diretor de uma área da empresa. Por quê? Porque era tão escasso uma mão de obra qualificada para aquilo que a empresa precisava, que ela tinha que oferecer rios de dinheiro para essa mão de obra vir para eles. Então, agora você imagina as empresas brasileiras tendo que competir com empresas muito mais estruturadas em termos de tecnologia e de capital, a sua mão de obra na área de tecnologia, né? Então, na minha visão, acho que esses fatores acabam tendo impacto um pouco sobre essa situação do mercado de trabalho na área de tecnologia no Brasil. Certo. E a falta de profissionais qualificados faz com que o setor fique cada vez mais prejudicado no Brasil, né? Sem dúvida, né? Se a gente... vamos lá. Se eu disse que a mão de obra que chega já é escassa, né, e ela não tem uma formação tão boa quanto, por exemplo, obviamente, um profissional americano ou um profissional indiano, que é uma economia que tem políticas públicas e investiu pesadamente. Até isso é nítido, por exemplo, os maiores CEOs aí das Big Techs, quase todos indianos, né? Recentemente estive no Vale do Silício e em Austin, no Texas, justamente para ver, estudar empresas de tecnologia de perto, e a grande mão de obra qualificada nesses segmentos, né, nessas áreas que são grandes polos de tecnologia, são indianos, né? Então, o que já não acontece no Brasil, né? Então, a mão de obra que chega não é tão qualificada assim. E aí, obviamente, quando a gente fala de empresas de tecnologia, a gente está falando de capital intelectual, principalmente, né? De realmente pessoas que tenham capacidade técnica de executar e de desenvolver essas tecnologias. E aí, obviamente, as empresas brasileiras acabam sendo prejudicadas porque já têm acesso a poucos profissionais e esses profissionais não são tão qualificados assim quanto profissionais como a gente vê de empresas no exterior. Outra coisa que eu queria te perguntar também é que a Samsung está tentando atrair clientes dos Estados Unidos com avanços tecnológicos, né? Ela anunciou um plano de 5 anos para atrair compradores de chips com tecnologia mais avançada, de olho, né, principalmente na produção de transistores, né, com apenas 1,4 nanômetros de largura, isso até 2027. Como é que você vê o setor agora e para o futuro? Olha, eu vejo esse movimento como uma resposta a um setor que cresceu muito. Então, a gente olha, né, já comentei aqui na BMC News sobre resultados, por exemplo, de NVIDIA, que teve um crescimento muito robusto, é uma das empresas mais preparadas em termos de construção de placas gráficas, GPUs aí, principalmente para diversos segmentos, data center, inteligência artificial, né, até mesmo surfou muito essa onda de games. Mas o grande concorrente, vamos dizer assim, da Samsung
Porque a Samsung ela atua em várias pontas da cadeia, né? E ela é uma das únicas grandes fundições que a gente chama de semicondutores, né? E ela está correndo atrás aí do prejuízo que ela tem em comparação principalmente a TSMC, né? A TSMC, que é a Taiwan Semiconductors, a empresa tailandesa, que hoje é a líder mundial nesse segmento, tanto que praticamente quase todos os chips, né, que Apple, por exemplo, utiliza e Nvidia utiliza nos seus produtos, é de fornecimento da Taiwan, né? Então, a Taiwan, ela hoje é considerada a indústria de mais primeira linha que existe em termos de fundição de semicondutores, e com isso ela tem propostas robustas, né? A gente vê ali a lei de Moore funcionando muito, a empresa sempre diminuindo cada vez mais o número dos seus chips, né? E aumentando eficiência energética e potência. Ela se tornou a principal fornecedora de grandes empresas americanas, né? Então, a Nvidia é um grande cliente, Apple é um grande cliente, empresas que estão muito posicionadas aí como grandes demandantes desse tipo de produto. E aí agora a Samsung anuncia isso como falando assim mais ou menos, gente, eu também estou aqui, viu? Ficou muito para trás, né? A Taiwan tem investido um CAPEX absurdamente alto para aumentar a capacidade produtiva dela, o que nesse tipo de indústria não é simples de fazer, porque além de você ter fábricas extremamente grandes, o nível de tecnologia aplicado para a produção de semicondutores desse nível de tamanho aí é muito caro, né? Então a Taiwan já começou a fazer isso para produzir chips de 3 e 2 nanômetros, ela já colocou no último guidance dela, falando que nos próximos 3 anos ela quer lançar e evoluir esse tipo de tecnologia. E a Samsung ali está tentando rivalizar, né? Ela está tentando falar, eu estou aqui também, vou investir pesado, né? Vou ser fornecedor para grandes empresas americanas. O cenário como um todo para esse mercado a gente vê como muito positivo, tá? Então, a gente vê tecnologias que vão habilitar cada vez mais a utilização de chips em cada vez mais dispositivos. Falei disso no podcast com vocês. Cada vez mais vamos ter gadgets e dispositivos capturando dados nossos, e isso vai exigir cada vez mais chips em cada vez mais dispositivos. Então, tecnologias como 5G, tecnologias como essa de a miniaturização cada vez maior de chips e de gadgets, e aí, cada vez mais dispositivos, né, que vão chips e capturam nossos dados, tudo isso potencializa, obviamente, cria novos mercados, novos produtos que vão demandar os chips, tá? A grande questão é saber aí, que aí foi uma promessa, né? A Samsung diz que vai investir 3 vezes mais para desenvolver um chip de até 1,4 nanômetros até 2027, ultrapassando aí a tecnologia da Taiwan, disse que eles já estão desenvolvendo chips de 3 e 2 nanômetros, né? Justamente para falar, olha, eu estou correndo atrás e quem sabe eu possa ser uma alternativa, talvez, a Taiwan para as empresas americanas que estão na vanguarda, né, desse tipo de desenvolvimento de tecnologia, principalmente de gadgets, né, e aí ela quer, obviamente, vendo o potencial disso, investir e fazer essa contrapartida com a Taiwan. É um pouco disso que eu vejo nesse movimento da Samsung se posicionando no mercado americano, tá? Tá certo, então. Queria agradecer a sua participação, Matheus, aqui no Top News. Muito obrigado e até a próxima. Muito obrigado. É um prazer sempre estar aqui com vocês. Até a próxima. Valeu. Matheus Messias, analista da Inside Research, participando então ao vivo aqui do Top News, trazendo aí um pouquinho mais de informações sobre principalmente a área de tecnologia, que é muito importante aqui nesse momento.